Boa noite. Eu quero agora falar sobre amor. Quero agora falar sobre projeção, sobre relações românticas, sobre amizade. Quero falar um pouco dessas coisas. Eu acho super necessário. Acho que existem muitas pessoas, assim como eu, que às vezes ficam que às vezes ficam um pouco confusas pensando sobre quando efetivamente acreditar em alguém, quando efetivamente amar alguém, quando se entregar a uma relação. Ou perguntas como, por exemplo, o que é uma amizade? São coisas que eu já fiz a minha vida inteira e eu gostaria de falar um pouco sobre. Eu, sobre amor, por exemplo, eu lembro que eu já disse aqui nesse canal que quando eu era criança eu tinha uma vontade de namorar, tinha vontade de. Pois eu entregava flores para algumas garotas do colégio. Claro que uma garota por vez eu entregava as flores, obviamente. E, e era uma vontade que eu tinha absurda de. Lendo essa atitude como criança é um pouco mais difícil. Mas como criança eu nem me sentia inteiramente também. Claro que está distante essa fase da minha vida. E não era muito bem um namoro. Quando você é criança ou quando você é adolescente, não é muito bem um namoro. É mais um. Uma, é mais um encontro de duas pessoas que estão sentindo falta delas mesmas. Não acho que seja muito bem um namoro. Porque isso tem que começar pela amizade. E um namoro, uma relação mais. Um namoro, uma relação mais sólida, mais forte, tem que começar por uma amizade em que várias coisas são conversadas, em que você conhece as nuances de uma pessoa e que na amizade você já leva a pessoa bastante a sério e num romance, num relacionamento seria levado mais a sério ainda. É, é claro que existem diferentes tipos de uma amizade começar. E, por exemplo, para uma amizade ser uma amizade verdadeira, tem que existir sinceridade, tem que existir vontade de ser criticado, vontade de ser olhado, de se olhar no espelho. Por exemplo, lembro de uma vez que um amigo meu no passado imitou a postura que eu tinha. Eu não tinha a postura que eu tenho hoje, de ficar assim. Eu tinha uma postura bem mais cabisbaixa. E, e foi a primeira vez que eu vi efetivamente alguém imitando algum comportamento ruim que eu tinha. E eu olhei para aquele comportamento ruim por ser um amigo que falou isso pra mim. E eu fiquei, poxa, entendi. Eu tenho uma postura ruim. Preciso melhorar minha postura. E a partir daquele dia eu comecei a me forçar a ficar mais com uma postura legal. É importante. Você ficar um pouquinho mais alto. Fica mais bonito também quando você coloca uma postura legal. Acho interessante colocar postura. Além de que a sua coluna agradece. Enfim. Paixão, por exemplo. Um amor à primeira vista, ou coisas do gênero. Eu acho que são extremamente nefastos. Tem muito mais a ver com encanto. Não tem muito a ver com aceitação, não tem muito a ver com paciência ou com desenvolvimento de uma relação, não tem muito a ver com essas coisas, tem mais a ver com encanto. E isso pode ser um pouco perigoso.
A amizade, por exemplo, é um pouco perigosa também quando começa de um encanto. É claro que esse encanto pode ser diminuído ao longo do tempo, por exemplo, em uma amizade, mas é complicado. É um pouco complicado. Uma relação muito mais substancial, mais sólida, uma relação muito mais forte, vai ser atingida, uma relação amorosa muito mais forte, é atingida por uma amizade muito forte, claramente. Só que uma amizade muito forte também pode ser desenvolvida durante um relacionamento amoroso. Só que um relacionamento amoroso tem muita projeção. No relacionamento amoroso, hoje em dia, eu acho que principalmente, tem muita gente passando tempo estudando, passando tempo jogando, passando tempo precisando cuidar da vida de cada um. E não tem muito tempo pra um romance, pra amar, pra sair por aí, pra ler um livro, pra ir numa biblioteca juntos, ou ir no cinema, enfim. Um amor com mais projeção é um amor muito mais fácil de ser decepcionado. É um amor muito mais fácil de ser chateado. Um amor com muita projeção é muito mais fácil de ser rejeitado. Por que é mais fácil de ser rejeitado? Projeção não é amor. Projeção são justificativas do porquê amar. Por exemplo, quando você não conversa, como não conhece muito bem uma pessoa, conversa às vezes só com uma pessoa e fica achando que ela se comporta de tal maneira, achando que ela tem alguns pensamentos, enfim, quando na verdade ela tem alguns outros pensamentos ou está no momento da vida em que ainda não se encontrou ou se desrespeita bastante e acha certo se desrespeitar, coisas do gênero. Isso. E você está encantado por uma pessoa assim, às vezes você coloca, às vezes, informações que não nos foram dadas, mas informações para poder fazer com que essa pessoa seja colocada num pedestal, seja vista como inspiração demais, quando na verdade é um ser humano que tem problemas e que está tentando melhorar e que tem que ir na terapia e que às vezes tem que tomar remédio. É delicado, é bem delicado. Uma amizade, uma relação romântica, amorosa, um namoro, requer paciência, tempo, vontade, esforço. Eu sinto que tem algumas pessoas que estão mais esforçadas hoje em dia em si mesmas por causa desse sistema de porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso estudar, porque eu preciso fazer dinheiro, porque nosso salário mínimo é super pouco, eu preciso ganhar mais. Coisas que dão essa ansiedade chata e pode ser muito melhor.